Fala galera, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez. Sou o Danilo, tá? Tô aqui com o meu mano Iveson, Henrique e a nossa convidada, que daqui a pouco a gente vai falar aqui para vocês. Quero agradecer a interação que vocês fizeram aí com a caixinha de perguntas, deixando perguntas aqui para nossa convidada, beleza? Nós estamos indo para o terceiro episódio também. Nosso canal lança episódio a cada 15 dias. Estamos aí fornecendo esse episódio para vocês, beleza? E aí, Henrique vai falar um pouquinho aqui da nossa convidada de hoje. A gente vai dar início ao nosso tema de hoje. Fala galera, tudo certo? É com enorme prazer que apresento a doutora Vanessa Leal. Antes de qualquer coisa, doutora, queria lhe agradecer pelo convite, dizer que estamos honrados em recebê-la. Doutora Vanessa Leal, ela é médica, mastologista, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa relação entre câncer, exercício, prevenção, diagnóstico precoce. Então, vou deixar a palavrinha agora com a nossa convidada, doutora Vanessa. Obrigada, meninos. Eu é que agradeço a audiência de vocês que estão no canal. Agradeço a Danilo, a Iveson, a você, Henrique, pelo convite. A honra é toda minha de estar aqui com vocês, podendo propagar a educação, né? Prevenção passa por educação. E é por isso que a gente sempre aceita esses convites que vocês fazem, porque a gente consegue levar para a população educação, né? O quanto é importante a atividade física, o quanto é importante a prevenção, o diagnóstico precoce. Isso ajuda a gente a diminuir câncer de mama e aumentar nossas chances de cura, né? Então, agradeço demais o convite. Espero que a gente tenha um papo legal aqui hoje. Pode falar um pouquinho de você, doutora? De mim? Tá, eu sou Vanessa Leal, eu sou médica mastologista. Eu fui da Universidade Federal aqui de Pernambuco. Minha primeira formação foi em cirurgia geral, a segunda em mastologia. Tenho especialização em oncoplastia. O que é isso? É um ramo da mastologia que hoje reconstrói mamas. Então, é o masto que, além de fazer a parte de câncer, ele também faz a parte de plástica mamária, reconstruindo uma mama quando precisa retirar, né? Enfim, a gente não trabalha só com câncer, né? A gente lembra sempre que a mama é muito mais do que só o câncer. Existem outras doenças, existe ginecomastia nos homens, existe câncer de mama também no homem, existem as doenças benignas, que são os nódulos, os cistos. Então, toda e qualquer lesão, qualquer queixa na mama é do mastologista, tá? É para onde o paciente deve ir. E aí, dentro disso, eu trabalho em consultórios privados, né? Faço a parte de mastologia em consultório, tenho atividade no SAMU Recife, como concursada da prefeitura, e sou do Hospital Agamenon Magalhães, onde eu faço a parte de gestão lá, entrei como cirurgiã geral. E na parte de mama, sou de 2 grupos daqui de Recife, que são as oncoclínicas e o Grupo Américas, que é o Hospital Santa Joana. Top. É isso, mais ou menos isso. Tá sem currículo. Eu tô quase sem trabalho, na verdade. É uma vida light. Uma dúvida que eu acho que não só nossa, mas também, como você falou, dessa questão da mastologia, que é muito além do câncer. Você podia explicar um pouquinho pra gente, porque tem muito esse crescimento de procura maior nessa questão de outubro, né, por conta do Outubro Rosa, mas é muito mais do que isso, né, a mastologia. A mastologia é muito mais do que isso. A mastologia é, como eu falei, toda e qualquer doença, queixa, lesão na mama, o médico que deve ser procurado nem deve ser o ginecologista. O ginecologista é um grande parceiro naqueles locais, principalmente, onde a gente não tem o masto, porque é mais fácil achar o gineco do que o masto. Então, se você fala em interiores menores, povoados, às vezes você vai ter o acesso ao ginecologista, mas você não vai ter um mastologista ali. Mas para quem mora na capital, qualquer queixa mamária deve ser direcionada ao mastologista, que é o médico da mama, e que não necessariamente é gineco. É tão diferente, é tão outra especialidade, que não necessariamente a pessoa é gineco. É o meu caso, eu sou cirurgiã geral, né? A minha primeira formação foi de cirurgia geral, minha primeira residência. Então, assim, na mama a gente pode ter... Quais são as queixas mais frequentes de consultório, tá? Muitos pacientes chegam com dor mamária. Dor mamária é uma queixa muito frequente. Está muito relacionada a questões benignas, a estilo de vida, inclusive. Todas as vezes que eu vou prescrever, orientar uma dor mamária, vai estar escrito na minha orientação: a atividade física. Comprovadamente reduz a dor mamária, né? Porque a gente... Aí lá na frente, se vocês quiserem, a gente entra mais no porquê. Sim. Mas, assim,
Descarga papilar, às vezes a paciente que tem uma saída de secreção pelo mamilo, que suja, eu não quero ninguém em casa apertando a mama, tá? Mas é aquela saída de secreção que é espontânea, que você tira a roupinha de dormir, tá lá sujo, você tira o sutiã, tá lá sujo. Você tem os nódulos e cistos, que em sua grande maioria são benignos, mas requerem acompanhamento Alguma atenção. semestral, normalmente semestral. Pode variar, a gente sempre individualiza, né? Eu sempre digo, gente, medicina é indivíduo. A gente tem que individualizar o tratamento, ver quem é você, qual é a sua história familiar. Mas, assim, de um modo geral, os nódulos vão precisar de controle semestral a cada 6 meses. Você tem os cistos, que são nódulos mamários também, mas são nódulos de água. Você tem a ginecomastia, que é o aumento da mama, do volume mamário no homem. Você tem as mamas muito grandes, a gigantomastia, que aí já vem mais a questão psicológica, emocional, estética, que o macho também trata. Você tem qualquer lesão axilar, deve ser levada para o mastologista para a gente fazer diagnóstico diferencial. Enfim, basicamente é isso, né? E tem os cânceres, né? Que câncer é uma infinidade de doenças dentro desse nome, né? É isso. É isso. Assim, você falou de axila também, está relacionado na correlação do linfonodo, né? Da questão do linfonodo, é isso? Não só do linfonodo, veja. Isso, eu gosto, às vezes eu mostro até essa figurinha no consultório aos pacientes. A mama, a glândula mamária, ela se estende até a axila. Existe uma coisa chamada cauda de Spencer, que é um tecido mamário que ele vem e ele se estende, ele vem terminar quase na mama. Então, quando a gente faz só ultrassom mamário, a gente muitas vezes está deixando de fora essa extensão desse tecido mamário até a axila. E você pode ter uma lesão começando nesse tecido mamário, já em região axilar, e que ela vai passar despercebida se você não fizer, se você não incluir no exame físico e no exame de imagem, leia-se, mamografia e ultrassom. Se a gente não incluir a área da axila, a gente pode perder uma lesão aí e deixar passar. Além disso, a gente tem a questão da drenagem linfática. Então, a gente tem cadeia linfática no corpo todo, né? E graças a Deus, né? Eu digo que do mesmo jeito que a gente tem a vascularização, quer dizer, todo aquele aparato de canos, que são artérias e veias, a gente tem um aparato de canos, que são o sistema linfático, que é o sistema linfático. O sistema linfático é responsável por defesa e por drenagem, tanto que a gente faz drenagem linfática, né? E que resolve muita coisa. Sim. E o pessoal da fisioterapia é mais ligado a isso aí com a gente. Então, veja, a drenagem mamária, a drenagem de edema, de linfa da mama, ela é toda axilar. E aí você pode ter células tumorais na hora que você tem um tumor na mama, mesmo que ele ainda esteja na fase assintomática, ou seja, a paciente não está percebendo no autoexame, você pode ter células tumorais que vêm por essa linfa e vão se instalar nos linfonodos axilares. Entendi. E aí não adianta, por isso que na cirurgia, você falou de linfonodo sentinela, é comum a gente falar em biópsia de linfonodo sentinela. Então, numa cirurgia, a gente opera a mama e, obrigatoriamente, investiga a axila para ver se microscopicamente ela está acometida por células tumorais, células de câncer. Não adianta a gente tirar o câncer da mama e deixar ele na axila. Claro que isso, eu também estou falando, o linfonodo sentinela é para todas as pacientes? Não. Tem que se individualizar. A gente tem linfonodo, a gente tem a necessidade de fazer pesquisa de linfonodo sentinela no intraoperatório para aquelas pacientes que têm um câncer invasivo. Quem tem câncer ainda in situ, não há necessidade de fazer essa pesquisa. E vai ter outras pacientes que a coisa vai estar mais avançada e a gente vai precisar realmente fazer o esvaziamento axilar, que é a retirada de toda a cadeia linfonodal da axila, né? Entendi. Eu tenho uma dúvida particular, porque há muito tempo eu estudei um pouco sobre câncer num trabalho que eu fiz na faculdade. E eu via também a questão do braço, a drenagem do braço. O braço fica mais inchado, né? O inchaço, né? Quando atinge essa questão da axila, né? E aí eu vi também que o exercício físico tinha alguma correlação com essa melhora também. É isso? Danilo, tu fez uma pergunta assim, muito pertinente e fantástica, para a gente desmistificar algumas fake news, ou nem vou dizer fake news,
coisas que já ficaram no passado, sim. ultrapassadas, porque a saúde evolui muito rápido, né? A medicina e correlatos, assim, a saúde em si, a gente tem uma evolução muito rápida das verdades, né? O que você está falando do linfedema. O linfedema é um inchaço Perfeito. nos braços que pode surgir como complicação. Isso não é um erro médico. É uma complicação descrita naqueles pacientes que sofreram uma cirurgia da axila. Esse linfedema, ele é muito mais comum quando a paciente precisa fazer o que a gente acabou de falar, o esvaziamento axilar. Na biópsia de linfonodo sentinela, isso é muito pouco comum, raríssimo, né? A gente vai dizer nunca, porque em medicina não existe o nunca, mas o percentual é muito baixo. No esvaziamento axilar, não. Isso pode acontecer até de maneira tardia, ou seja, ser uma complicação que vem alguns anos até após a cirurgia. Entendi. Você vai lá e esvaziou toda a cadeia linfática. Então, o que aconteceu? Você tirou dessa paciente a drenagem dessa área de braço e mama. Sim. E você diminuiu as defesas desse membro, tá? Então, vamos lá. O linfonodo, eu falei aqui que ele é responsável por nossa defesa. Sim. Quando a gente tomava a vacina do Covid, muita gente dizia, eu fiquei com a axila cheia de íngua, né? Sim. De carocinho. Sim. O linfonodo é isso, é essa íngua que quando ele está ativo, reagindo, ele às vezes está Se crescido. manifesta desse jeito. Ele está crescido e a paciente sente, né? Então, quando é que ele está crescido? Ou quando ele está produzindo anticorpos por algum estímulo, ou de uma infecção que não se expressou clinicamente, ou de uma vacina, ou quando ele está combatendo uma infecção instalada. Então, vamos lá. A paciente que está aí em casa assistindo a gente, machucou a unha, fez lá um bife. Aquele bife virou um processo infeccioso inflamatório. Às vezes, ela faz uma íngua embaixo do braço. Então, voltando para o câncer. Quando você esvazia a axila, você tem uma diminuição da defesa desse braço. E aí é onde a gente orienta a paciente. Não machuca teu braço. Você não pode mais fazer unha, escarnar, né? Tirar a cutícula. Pode pintar, pode... Você não deve tirar a pressão, aferir pressão nesse braço. Você não deve furar esse braço para tirar sangue. Por quê? Porque você está criando portas de entrada, você está criando pequenas lesões, né? Uma agulha te fura, ela cria... Sistema que já está... E um sistema que está muito vulnerável e deficitário de defesa. Então, às vezes, um pequeno bifezinho, uma furadinha de um sangue que Uma você tatuagem for... em Uma si tatuagem, com certeza, também. Uma tatuagem que você faça ali, você vai gerar um processo infeccioso. E esse processo infeccioso, ele se alastra muito rápido, ele tem uma resposta muito grande. Então, a gente pega pacientes que têm uma erisipela no braço, assim, tal qual faz na perna, ela tem uma erisipela no braço, o braço fica todo vermelho, essa vermelhidão se estende por pescoço e às vezes até na área da mama que foi operada. E qual é o problema da infecção? Vamos tratá-la? Vamos conseguir com fé em Deus, né? Vem os antibióticos e todo o arsenal farmacêutico para ajudar. Mas quanto mais infecção ela tem, mais ela danifica essa circulação linfática, né, que já é deficiente, e aí ela começa a fazer edemas crônicos, que é o linfedema. Então, esse braço fica com um diâmetro muito maior do que o outro, dificuldade, muitas vezes, até de vestir uma camisa. Ele também quer a mobilidade influencia. A mobilidade fica muito ruim. Rígido o braço. E aí o tratamento disso é um tratamento que cronifica normalmente. Então, a gente vai ter períodos de remissão, períodos de piora. E é um tratamento que envolve muito o pessoal da fisioterapia, né? Com várias... Eles se utilizam de várias técnicas de enfaixamento. Enfim, é uma coisa bem complexa, assim, que até, de repente, vale um podcast de vocês aí em outro momento. Sim, mas já que vocês estão fazendo podcast de saúde, né? Total. Porque a fisioterapia tem muito para falar disso. E, antigamente, se dizia que a paciente que operou o braço, que fez esse tipo de cirurgia, não poderia fazer atividade física e pegar peso. Isso é uma falácia, tá? A gente sabe que hoje, pelo contrário, quanto mais atividade física ela fizer, incluindo musculação e peso, melhor ela vai ter melhora nessa circulação, diminuição da chance desse linfedema. Agora, óbvio, minha gente, que não é sair igual a uma doida pegando altos pesos, que às vezes, porque o peso fora da minha capacidade, ele pode me lesionar. Sim, e vocês sabem disso melhor do que eu, independente de eu ter
passado por uma cirurgia dessa ou não. Certeza. Toda atividade física deve ser acompanhada e orientada. Então, ela vai ter uma pessoa que a ajude, né, um profissional da área de saúde, seja um profissional particular, um personal ou da academia, ou enfim, ou no próprio Pilates, um fisioterapeuta ali ajudando. E ele vai orientar dentro da perspectiva do organismo dela o que ela pode pegar de peso e como essa evolução vai se dar, né? Perfeito. Mas isso, com certeza, ajuda muito a diminuir as chances de linfedema. Eu dei uma lida também, que o caso de câncer está para aumentar, um estudo foi feito que está para aumentar no decorrer desse ano que vem, 125 mil novos casos de câncer. E também que o aumento do tecido adiposo influenciava diretamente não sei se a palavra seria potencializar, mas enfim, algo diretamente do câncer de mama. Eu queria saber se há muita correlação, porque eu acho que as mulheres têm o acúmulo da questão da gordura nos seios, né, nas mamas, né? Vamos lá. Tá sabido, esse menino fez o dever de casa, né? Tem que vir preparado. Danilo tá fogo. Assim, vamos lá. A gente tem realmente todos os trabalhos, inúmeros. Se você jogar lá no PubMed, se você fizer pesquisa científica, eu não estou falando nem de Google, mas você que está em casa, se quiser fazer no Google mesmo, você colocar relação, obesidade, câncer de mama, essa relação está muito bem estabelecida. Não só com câncer de mama, né, gente? A obesidade, ela é uma doença que precisa ser encarada como tal e que a pessoa precisa levar a sério o tratamento, porque não é fácil, a gente sabe. Requer, como tudo na vida, constância, vontade, foco, né? Na vida a gente escolhe que preço a gente quer pagar. Algum a gente vai pagar. Sim. Eu falo muito isso para as minhas pacientes no consultório. Você precisa fazer atividade física. Mas eu não tenho tempo. Ninguém tem. A vida da gente, a gente só tem tempo hoje para o que a gente prioriza, para o que a gente coloca como prioridade. Qualquer coisa que esteja fora do nosso espectro de prioridade, não vai ter tempo. Nunca vai ter tempo. Né? Não vai, né? Porque a vida está muito acelerada, né? A gente tem ainda o trabalho quando chega em casa, né? É o trabalho pós-trabalho. É o trabalho de gravar um podcast, é o trabalho de responder um Instagram, é o trabalho de checar o e-mail, é o trabalho de ver o WhatsApp, é o trabalho do supermercado, da feira, do filho, né? Então, assim, não é diferente para ninguém. É um trabalho para organizar tudo isso. Para organizar tudo isso, né? É o trabalho... E a mulher, claro, ela tem uma sobrecarga um pouco maior ainda hoje, né? Os filhos são mais da mulher, eles demandam mais a mulher, por mais que tenhamos hoje homens mais parceiros, né, do que no passado, mas ainda fica uma sobrecarga maior para a mulher. Muito. E ver a casa, e ver quem vai limpar, e ver isso. Então, assim, gente, não é diferente para a doutora Vanessa, não é diferente para ninguém. Tá todo mundo nisso. Então, ou você foca e você coloca como prioridade, ou você não conseguirá fazer. Então, eu sempre digo, veja qual é o lugar que você vai encaixar isso. Saia com a roupa na bolsa, na mochila. Você vai encaixar no início do dia, porque senão você não consegue voltar mais, mas você precisa fazer. Então, vamos lá. A obesidade, ela está relacionada à doença vascular cerebral, são os AVCs, os derrames. Ela está relacionada a problemas cardiovasculares, né, do coração, diabetes, hipertensão. A gente tem paciente que tem uma diabetes de difícil controle, tomando, às vezes, 3 classes diferentes de comprimido, e quando ele emagrece, a gente consegue, às vezes, desmamar todos os remédios. Quando não todos, ele passa a ser monoterapia, ele passa a fazer um só. Isso também se vê na hipertensão. No câncer de mama, a gente sabe que a gordura hoje, a gente hoje sabe que a gordura, ela é uma glândula, ela produz hormônios, tá? O paciente que ele é obeso, ele é estrogênico, ele está... E a prova maior disso é você olhar um homem obeso. Por que eu digo homem? Porque na mulher fica menos visível que ela está estrogênica, porque ela já é estrogênica. O hormônio dela já é o estrógeno. Mas se você olha um homem obeso, você vê claramente que ele faz mama. Ele não faz só gordura, ele desenvolve a glândula mamária. Ou seja, por estímulo hormonal. Você vê que ele tem um quadril que a gente na medicina chama ginecoide. Ou seja, ele tem um quadril mais arredondado. Porque existe uma diferença entre o quadril, e se vocês estudaram também lá, entre o quadril do homem, o formato do rosto do homem, o crânio masculino, do crânio feminino. Quando a gente fala em quadril, o quadril ginecoide ele é típico da mulher. O homem tem um formato de quadril diferente. Sim. O homem obeso, ele fica com aquele quadril mais parecido com o da mulher. Tudo isso por estímulo hormonal.
a gordura, ela produz estrona. Estrona é um hormônio feminino, similar ao estrógeno produzido pelo ovário, mas mais fraco. Então, essa mulher está, durante anos, sendo constantemente banhada, vamos dizer assim, em todas as suas células, num ambiente mais estrogênico, de maior estímulo hormonal. E daí o aumento do risco de câncer de mama, entre outras tantas doenças. Tá? A gente sabe também das citocinas, né? Eu vou entrar aqui um pouco em coisas mais específicas, mas eu acho que vai dar para entender. Se eu estiver sendo também muito profundo ou muito prolixo, me interrompam. Mas, assim, o corpo da gente, todas as nossas respostas, quase todas as nossas respostas involuntárias, elas são químicas, né? Então, vamos lá, vamos explicar, que aí vocês entendem. Eu venho andando na rua e eu vejo uma pessoa do outro lado que eu acho que é um ladrão. Eu acho. Eu não tenho certeza. O meu cérebro ele não consegue distinguir bem o que é realidade e o que é pensamento. Por isso que a gente fala tanto hoje, né, em mindset, em pensamento positivo, em você botar a sua vibe lá em cima, em você se cercar de pessoas, condicionar seu cérebro. Porque meu cérebro, a prova que ele não entende o que é realidade do que é ficção é esse exemplo que eu vou dar agora. Eu vi um cara do outro lado da rua e meu cérebro entendeu que eu sofria uma ameaça, que eu posso estar diante de uma ameaça e ele ser um bandido. Eu tenho certeza disso? Não. Mas só em pensar, o que aconteceu com você? Teu coração acelerou. A descarga hormonal, né? Total. Na hora, teu coração acelerou, você ficou pálido, sua pupila dilatou, você se preparou para a fuga. Luta ou fuga, né? Aquela você se preparou para a fuga, para sobreviver. Mas isso foi em segundos, onde eu não consegui distinguir o meu pensamento da realidade, apenas porque eu entendi, naquele olhar, meu cérebro capturou aquela imagem como uma imagem de ameaça. O rapaz é um ladrão e vai me atacar. Todas as minhas células se banharam em neurotransmissores e em citocinas de reação de fuga. Isso meu cortisol aumentou. O autonômico, que aí é simpático e parasimpático, um controlando o outro. Né? O autonômico é aquele que você não controla. Não controla, ele só, né? Você vê uma menina que você gosta, você fica ruborizado, você não consegue. Isso é uma coisa que ninguém consegue mentir. Você pode mentir, eu te amo, sem amar. Mas a reação do corpo, por isso que a gente diz, né? O corpo fala em vários sentidos, inclusive nesse. Com certeza. E a vantagem, às vezes, da gente conhecer um pouquinho mais do funcionamento é essa, né? Que, às vezes, a boca está dizendo uma coisa e o corpo está dizendo outra. Não dá para enganar tão fácil. Total. Então, assim, você teve um banho em todas as suas células, um banho químico de coisas que não são legais se elas permanecem. Elas são legais naquele momento porque elas vão te fazer o que o Henrique falou, sobreviver. Mas se eu vivo fazendo esses estímulos na minha vida, eu vivo... Como se você não tivesse o controle, né? Isso. Então, eu vivo de cortisol alto, eu vivo de adrenalina alta, eu vivo... Isso não é legal. Isso é cancerígeno também. A gente vê isso, essa reação fisiológica muito na galera que tem ansiedade, né? Isso. Então, veja, por que eu estou falando desses neurotransmissores e citocinas? A gente sabe também que a gordura, para não ter fuga ao tema, né, que você me perguntou, a gordura, ela produz citocinas inflamatórias. Por que hoje a gente fala em dieta anti-inflamatória, detox, vamos desinflamar você? Hoje a galera que faz medicina esportiva, né, os médicos que trabalham com medicina esportiva, eles fazem muitas vezes no seu sangue, eles vão ver os seus marcadores inflamatórios. Naquela bateria de exame que o nutrólogo, os médicos da medicina esportiva pedem, está lá, muito marcador inflamatório, PCR, ferritina. E o que a gente costuma ver no paciente obeso? Tudo isso muito alto. Muito alto. Então, você está inflamado. Exato. É claro que um processo inflamatório crônico no seu organismo, ele é pró-carcinogênico, entendeu? Ele é carcinogênico, ele predispõe a cânceres. Então, assim, quando a gente fala da gordura, por que eu entrei mais no mérito? Primeiro, porque eles me deram um tempo. Eu já sei que eu tenho 1 hora aqui para falar, então eu consigo me estender. É isso. Segundo, é que não é falar porque está bonito, está na moda. A paciente precisa entender. A realidade. Você que está do outro lado precisa entender que não é porque virou moda, está na academia. Não é moda. A gente começou a entender a necessidade de fazê-lo. Entendeu? A gente, como eu falei, se você fizer uma pesquisa científica, inúmeros trabalhos correlacionando e comprovando a relação de obesidade e aumento de câncer. E eu vou lhe dizer mais, Danilo. Não aumenta só a chance de um câncer de mama.
e de vários cânceres. Ele aumenta a chance de recidiva de quem já teve e de metástase, ou seja, de que esse câncer vá se instalar em outra parte do corpo. Então, vamos lá, a paciente que nunca teve um câncer e está obesa, ela tem mais chance de ter um primeiro câncer primário. E aquela paciente que a gente tratou um câncer, que fez cirurgia, que fez químio, que fez rádio, e que já está naquela fase de remissão, de cura, onde a gente está só vigiando ali 5 anos, porque sempre que a gente trata uma paciente, a gente diz, a gente está fazendo tudo e a gente espera ter curado. A gente não vê mais câncer no seu corpo, né? Mas existe a possibilidade de, em algum momento, uma célulazinha daquela não ter morrido, vamos dizer assim, com a quimioterapia e se instalar no fígado, no osso, no pulmão, no cérebro. Isso é metástase, a lesão à distância. E, às vezes, de uma célula dessa se instalar na própria mama ou na outra e fazer uma recidiva de um câncer mamário. Então, tanto a recidiva quanto a metástase, elas estão aumentadas, cientificamente comprovado, se você está acima do peso. Aí, puxando ainda mais a sardinha para isso. Fora essa questão, mesmo coisas benignas, como dor mamária, lembra que eu falei que ela sai com a prescrição de atividade física? Sim. Passa por essa mesma explicação que a gente fez da química do corpo. Sim. A química ruim que a gente tem quando a gente se estressa, quando a gente se aborrece, quando a gente cria muitos problemas, faz tempestades em copos d'água, né? Ela é o oposto na atividade física. A atividade física libera endorfina. Ela faz uma mediação química no meu corpo de citocinas, de neurotransmissores, de hormônios que vão me fazer dormir melhor, ficar mais calma, emagrecer como consequência, que é uma boa consequência, mas mesmo que eu já esteja no meu peso ideal. Eu estou magra, eu preciso fazer atividade física? Sim, com certeza. E, né? Só lembrando, assim, a parte de atividade física, quando você recomenda, porque tem um olhar muito de você só ir para academia, né? Mas atividade física no geral, você caminhar, se você gosta de caminhar, você adotar hábitos saudáveis, tipo, se movimentar mais durante o dia, porque hoje a gente vê, a gente tem como terceirizar tudo, vamos dizer, pedir comida, e tem gente que vive naquela ali o tempo todo sentado, né? Tem aí esse comportamento sedentário. Se com o passar do tempo, o avanço da tecnologia... Exato. Isso aumentou tipo, cada quando vez a gente mais. fala em relação à atividade física, é de falar para a pessoa fazer, tipo, se movimentar de forma... Assim. Eu acho que você tocou num ponto bom até para eu devolver a pergunta para vocês, assim, a gente fazer uma coisa... Eu te falei que isso é científico, então se você pegar lá a Escola Brasileira de Oncologia, ele recomenda, os trabalhos recomendam que a gente faça 150 minutos semanais de atividade moderada ou 75 de alta intensidade. Aí eu tenho muita paciente, por semana, aí eu tenho muita paciente que diz assim, não, mas eu não sou sedentária. Eu disse assim, mas você faz o quê? Ela, não, eu subo a escada, eu lavo o banheiro da minha casa, no meu trabalho eu subo e desço, eu estou sempre me movimentando, doutor, eu tenho um menino para tomar conta. Isso não é atividade física. Na verdade, é atividade física, não é exercício. Exercício, pronto. Aí vamos aqui desmistificar isso, que é outra coisa que elas têm muito na cabeça. A gente sabe que até para emagrecer eu preciso jogar minha frequência ali no... Eu posso estar caminhando e essa caminhada não me deixa sedentária, mas não me emagrece. Às vezes, para eu emagrecer, eu preciso levar a minha frequência para um estado mais alto, né? E aí é individualizado, né? Isso, gente, para cada pessoa. Mas é isso que eu queria te falar, que eu queria que vocês colocassem, porque vocês até entendem muito mais do que eu. Eu sempre digo a elas, mas eu odeio a academia. Tudo bem, tu odeia a academia. Isso deve ter alguma coisa que você pode conseguir construir. Com certeza. Né? Mas não vá para a academia... Tente achar uma coisa que você goste. Eu falo sempre isso. Faça um funcional, vá para a praia, já que você não gosta do indoor, né? Vá fazer na jaqueira, porque você está num ambiente aberto, você está vendo a natureza. Vá na praia, bote um pilates, bote uma natação, vá para a dança. Veja se você gosta de dança. Exato. Só que a gente sabe que musculação tem seu papel, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes ali na semana. O ganho da massa muscular, a musculação dá muito mais ganho de massa muscular, que diminui muito osteoporose, que é uma coisa que a mulher vai vivenciar com a menopausa. Sarcopenia. Sarcopenia. O que segura o esqueleto em pé?
Músculo. O que mantém nosso esqueleto em pé é músculo. Eu vou perdendo músculo até no banho depois dos 50 anos. Né? Então, assim, a musculação tem seu lugar. Aí eu queria perguntar a vocês o que vocês acham disso. Qual seria o ideal? Dá para fazer tudo menos musculação? Eu devo colocar essa musculação também? Essa atividade que elas fazem em casa é exercício, não é? Fala um pouquinho disso para mim, até para poder orientá-las melhor. Total. Eu posso começar? Pode começar. Eu li um artigo essa semana que ele falava sobre como a gente melhorar a questão de a quantidade de vida, os anos, né? Aí, lá ele falava, não falava específico de treino de força, musculação, mas ele falava de corrida, caminhar, ou correr e caminhar, fazer os dois juntos. E o American College fala dessa questão de 150 tempo, minutos, né? É o Colégio de Americano 150 de Medicina do minutos Esporte. a 300 minutos por semana. Sendo que diversas pessoas da população ele bate de frente com esse tempo. Então, tem muita gente que levanta esse tempo como se só fosse esse tempo o ideal para ela fazer. E, tipo, como a gente vê que esse tempo de 150 minutos a 300 é uma barreira, então a gente pode reduzir esse tempo. E lá, no artigo, o autor destacou lá que 15 minutos de caminhada por dia seria o ideal, que estava correlacionado a diversas melhoras, tipo, de você não morrer, de ataque cardíaco, ter pressão alta, desenvolver diabetes. Então, essa questão de ir falando sobre essa questão de exercício e atividade física, quando eu tenho um aluno que ele só treina, porque tem gente que só treina, acha que ali de uma hora de tudo, treino né? tá bom, mas esquece de fazer outras coisas. Então, eu sempre aconselho, alerto de, tipo, ele tá fazendo coisas básicas, como caminhar mais um pouco, Subir uma escada? subir uma escada, Pegar treinar uma também. ladeira? Exato, treinar também dentro desse ambiente da academia. E quando eu encontro alguma pessoa que eu converso, que eu vejo que tem essa resistência de treinar, eu falo para ela começar com o que ela gosta, porque talvez ela começando ali com o que ela gosta, vamos supor que eu gosto de um esporte, aí tá lá no esporte, mas é aquela pessoa bastante competitiva, aí quando ela tá lá no esporte, ela, eu não quero estar perdendo, aí o cara pega e, não, se tu fizer uma musculação, talvez tu melhore aqui dentro do esporte. Aí já associa ali Isso a é muito musculação. legal. Eu tive essa experiência que eu fiz um tempo de dança contemporânea, né, com o pessoal da pantomima. E assim, eu fui para dança para fazer a atividade física, porque eu falei, eu estava fazendo 2 vezes de academia com o personal, às vezes eu ia a terceira, às vezes não ia, farrapava. Aí ele, não, você tem que aumentar isso pelo menos para 4. Eu digo, aumentar 4 de academia, eu não consigo vir 4 vezes para academia. Eu tenho esse problema com o indoor. Talvez pela profissão, eu vivo muito enclausurada, né? A gente está num consultório, não tem janela. A gente está no bloco, não tem janela. A gente sai de manhã, quando vê, já é de noite. É aquela sensação do shopping, que você entra e diz, mas já está de noite. A tua glândula pineal dá uma pirada, né? E aí, eu gosto muito do que é outdoor, porque é o momento de eu sair das luzes brancas e do lugar fechado. Não que eu seja claustrofóbica, mas assim, aí é hora de eu ver o sol, sentir o Tirar o seu vento, momento, né? tirar o meu Isso. momento. Aí eu disse, não, 4 de academia de jeito nenhum, eu vou fazer dança. Quando você vai para dança, ou você fortalece músculo, ou você não faz a dança. Aí eu comecei a ir mais para academia justamente para isso, para conseguir fazer a dança, né? Da mesma forma, você vai fazer um beach tênis, você vai fazer um tênis. Quem é que tem um mau condicionamento cardiovascular e consegue fazer aula de tênis? Exato. Ninguém não consegue. Você vai ter que melhorar seu condicionamento cardiovascular para conseguir começar a aprender a jogar tênis, por exemplo. Essa né? questão do ideal que ele falou, acho que é o seguinte. O tempo ideal é o tempo que você tem, Exato, inicialmente. pô, exato. Tá, eu tenho que fazer 1 hora por dia, eu vou deixar de fazer outras coisas no meu dia Exato. para fazer, não. O tempo ideal é o tempo que você tem, como tu mesmo Quando a falou gente do tá artigo. pensando em aumentar a 15 qualidade minutos. de vida, Eu só consigo fazer 30 minutos. Perfeito, é o tempo Exato. que você tem, é o tempo que você consegue fazer. Né? E é como você falou, criar hábitos saudáveis. Tipo, eu não gosto de musculação. Tem gente que realmente não gosta de fazer musculação. Seria bom fazer? Sim, mas eu não posso. Posso fazer um funcional, posso fazer um vôlei, uma luta, várias e várias outras coisas que podem fazer com que você tenha uma vida mais saudável, né? Tenha uma longevidade maior. Até porque em relação dentro a da isso. própria musculação, não sei se eu estou falando besteira, me corrija se eu estiver errada, tem muita gente que acha que é progressão de peso. E a gente vê que isometria responde muito bem
O que é isso? É meio que um funcional, né? Você vai ali, eu vejo assim, você agacha na parede, encosta na parede e fica naquela posição de 90 graus. Tô pegando peso nenhum, eu tô fazendo isometria. Não tá funcionando? A perninha chega, treme. A minha treme. Eu saio com ela assim, bambinha, né? A isso está relacionada a características de contrações musculares dos exercícios. Todos os tipos de contrações musculares são benéficas e têm os seus resultados. Entrando no que você falou, dando minha contribuição aí pelo que você falou sobre as mulheres que têm uma rotina muito cansativa Acelerada, e tal. E assim, às vezes arruma a casa, toma conta de filho, trabalha e tal. E assim, já tem uma rotina extremamente puxada. Às vezes tem que caminhar para ir trabalhar, ou caminhar para pegar ônibus ou coisa assim do tipo e tal. Mas isso é uma atividade que ela precisa fazer, que a pessoa precisa fazer. E que o seu corpo, de certa forma, ele vai se condicionar. É como você ter que sair de um plantão e ir para outro, ter que sair de um lugar e ir para outro e tal. Você vive numa correria. Nem por isso você está ganhando condicionamento. Você, na verdade, está se desgastando. E aí a ideia do treinamento de força é assim, os meninos falaram de você fazer o que gosta. Isso é ótimo para a questão da aderência. Você sempre exatamente. pegar e iniciar ali, se você não faz atividade, iniciar com algo que você gosta. Porque aquilo vai fazendo você abrir os olhos em relação à questão que o Henrique disse de os hábitos. Você vem, começa a treinar e você percebe que, se eu treinar e não comer bem, vai influenciar. Se eu treinar, não comer bem e não dormir bem, vai influenciar. Então, você vem e tudo isso vem agregado. A questão do treinamento de força e da academia é que a gente, como ser humano, tem uma necessidade em relação ao nosso corpo, em relação ao treinamento de força. Porque a gente, mais para frente, aí vai ter, como dia a dia mesmo, perder massa muscular todo santo dia. Então, o treinamento de força vem em relação a isso. E para você que decidiu iniciar, por exemplo, com uma corrida, com uma dança, com algum esporte, com alguma luta, você vai precisar de um aporte de força por conta justamente dessas atividades que você está fazendo. Então, assim, é interessante você começar dentro da atividade que você gosta para você ter a aderência, mas também é importante, a gente fala na questão do treinamento de musculação, de treinamento de força, por conta do impacto que ele tem. E para você ver a questão do impacto que ele tem, às vezes as pessoas só fazem ele. Muito bem feito, muito bem organizado, muito bem sistematizado, e vive a vida toda, vive tranquilo, vive tendo ganhos. Eu acho assim, eu sei que às vezes alguém lá do outro lado vai dizer, é muito fácil falar. Não é fácil falar, eu já falei aqui quantos trabalhos eu tenho um filho de 8 anos. Não é que eu queira ser a perfeitinha, nem um exemplo, mas assim, é exemplo sim. É esforço, Veja, dedicação. Tudo, você falou uma coisa certa, hábito. A força do hábito, o poder do hábito. Tem um livro que é massa. Se você coloca na tua vida como hábito, você vai achar o tempo. Isso. Se você olhar quanto tempo você está levando no Instagram, por exemplo, pega teu celular e manda ele olhar quantas horas no dia você passou no Instagram, consumindo o quê? Não sei. Às vezes coisas muito interessantes que vão mudar a sua vida. Isso. E às vezes nem tão interessantes, vendo a vida dos outros. Então, com certeza, você passa mais de 1 hora no celular. Se você pegar 1 hora do seu dia e você vai botá-la no horário que você quiser, é no início da manhã, é acordando 1 hora mais cedo, é indo para a cama 1 hora mais tarde, é na hora do almoço, Isso. você vai conseguir fazer. Exato. Você vai. Agora, tem que estar no hábito, tem que estar no seu script, tem que estar na sua organização. O problema é que nós, seres humanos, a gente tende a não ter uma rotina organizada. Você não organiza o seu dia. Você não planilha a sua vida. Você não planilha o seu tempo. Você precisa fazer uma boa gestão de tempo. E do seu tempo. Ainda mais hoje, né? que tá tudo muito... O trânsito está muito grande, a gente tem mais atividades. É como eu falei, a gente tem atividades extras quando chega em casa. Sim. Responder e-mail é uma atividade extra que consome tempo. Responder paciente de Instagram, que é aquilo que a gente está falando. Tem um Instagram que você está consumindo muita coisa que às vezes não vai mudar a sua vida, mas tem um Instagram que a gente consome, que ele faz parte da nossa profissão. Ele trabalha no WhatsApp, você tem um grupo no trabalho ali, com você tem que certeza. estar falando Se a doutora não tivesse olhado o É Instagram... muito do formato. Não, eu não estaria aqui, né? É muito de como Se eu você não usa, né? respondesse aos meus directs, Exato. É como eu não você usa estaria a aqui. rede social na sua vida. É como você usa. Isso. Então, assim, você tem que fazer um gerenciamento de tempo, não tem como. E se você gerenciar... E aí eu vou falar uma coisa até de cunho pessoal, que é outra coisa que a gente precisa desmistificar, né? É assim, eu não sei quem vai se identificar com isso, mas certamente a galera da medicina, com certeza. A gente tem um hábito de achar que ter um momento de lazer, ter um momento de atividade física é coisa de... A gente se sente até culpado, sabe? Não sei se vocês vão conhecer esse sentimento, mas o médico tem muito isso.
a gente diz assim, ai, cara, eu tô tendo um final de semana aqui de lazer, eu não tô trabalhando, eu não tô estudando, eu não tô. Você tem culpa, você tem uma culpa como porque se você está Se não tá desocupado, você não está... algo que seja um trabalho. tempo improdutivo, né? Tô Que perdendo não esse é tempo. improdutivo, né? Você precisa O lazer de... faz parte da Faz qualidade de vida. parte, Exato. inclusive, da sua produção, porque o seu Exatamente. cérebro descansa, pensa em né? outras Isso. coisas. Então, eu me lembro que era assim, a vida muito atribulada, e eu falava, não, vou fazer academia tal horário, tal horário. Aí, quando aparecia qualquer contexto de eu ter que introduzir uma outra coisa Aí da você minha tira a vida, academia. aí eu tirava a academia. Mas eu não tirava o trabalho. Aham. Se você me ligasse, como você me ligou, doutora, vamos fazer um podcast? Eu vou dizer, não porque eu tenho um consultório, não porque eu tenho cirurgia, não porque eu tenho reunião, mas tudo bem, vou porque no horário da academia. Então, isso é uma mudança de perspectiva. Quando eu entendi que para ter saúde, principalmente depois que você passa dos 40, né? Não é meu caso e tal, mas assim, depois você passa dos 40, que você vê seu metabolismo desacelerar, você vai começando a perder massa muscular, você engorda com mais facilidade, você caminha para uma menopausa que vem uma osteoporose associada, uma osteopenia. Então, quando você começa a ver isso e você começa a entender que estar na academia não deve te fazer sentir culpada e que você pode chegar e dizer assim, eu não vou nesse horário, porque esse horário é meu horário de academia. Academia. É Ponto. essencial. É o meu algo que horário de essencial. academia, como é o meu de cirurgia, como é o meu de consultório, como é o meu com meu filho, como são todos os prioridade, outros. né? É minha prioridade, né? Autocuidado, Então, você vê que hoje naquele você momento. brincou, você falou, foi pra academia? Eu digo, fui. Então, a gente está aqui gravando, sei lá, 1h, meio-dia. Cheguei aqui meio de pouca, chegou meio-dia, né? Mas eu já coloquei menino na escola, eu já fiz café, eu já levei na escola, eu mesma, mãe turista, né? Eu já fui pro Agamenon, já trabalhei, mas eu passei na academia isso antes de que- vir para cá. Eu levei 45 minutos, foi o que Teve deu um para fazer compromisso ontem. extra, que é hoje. Que é hoje, mas eu coloquei mas ele aí, depois da minha academia. Doutora, Entendeu? Aí a gente imprensa o personal, né? E diz, olha, você tem 40, 50. ótimo, tá Ah, vamos emprestar. Tem dias que dá para tá mais Fazer um pouco frouxo. mais, tá tranquilo. Aí você vai e faz um cardio mais estendido, mais, né? fugindo um pouco dessa conversa, eu tenho uma pergunta que... O mês de outubro tem esse alerta todo em relação à de conscientização da questão de prevenção e do diagnóstico precoce. Com qual idade seria o ideal a pessoa fazer o exame a mamografia, não é? Qual seria a idade? É 40, 35? Tá, eu vou voltar a uma coisa que ele colocou ali, que eu não perdi, é porque a gente se estende, mas você falou do aumento do número de câncer de mama, né? Você falou do percentual. O dado do INCA é de que a gente vai ter mais de 70 mil novos casos só no Brasil, entre 2023 e 2025. Então, deste ano até 2025, nós estaremos diagnosticando 73 mil e poucos novos casos de câncer de mama só no Brasil. E daí vem a importância do Outubro Rosa. Então, o que acontece? O câncer, ele é um problema de saúde pública. O câncer de mama, ele é um problema de saúde pública. Os números são muito grandes. Há uma oneração do sistema público, do sistema privado de saúde. Não é o preço que se paga só do indivíduo, o preço pessoal de estar doente. É o preço que a saúde paga por isso. Sim. Né? Então, tem um custo. A operacionalidade... Veja, um câncer de mama, ele não tira só a pessoa do trabalho e da vida. Ele tira um acompanhante também. Você adoece na casa, sua família toda se interrelaciona com você, precisa estar com você. Ela interna com você, ela vai com você. Isso gera saída de trabalho, isso gera deixar trabalho com menos pessoas atestadas. Enfim, é um custo muito grande, isso é um problema de saúde pública. Então, o Outubro Rosa, ele começou, vou voltar um pouquinho, e a gente chega na mamografia. Ele começou em 1990 lá nos Estados Unidos, tá? Com a corrida pela cura, foi onde se começou a usar os lacinhos e etc. Sim. Ele veio ganhar o Brasil mais de 10 anos depois, né? O Outubro Rosa, ele é um movimento internacional. Entendam, em outubro, vários monumentos ao redor do mundo inteiro estão coloridos de rosa, iluminados de rosa, para chamar a atenção de uma doença que tem cura, que é passível de cura. Como é que a gente vai admitir morrer de uma doença que tem cura porque se diagnosticou ela muito tardiamente, né?
Se você não tivesse a cura, tudo bem, tanto fazia eu diagnosticar precoce ou tardiamente, mas não, a gente sabe que o câncer de mama, quando diagnosticado de maneira precoce, ele tem até 95% de chance de ser curado. Putz, muito Então, e outra, quanto mais precoce a gente diagnostica, menos tratamento, menores cirurgias, menor o impacto, menos Menor mutilação, invasão, né? menos invasão. Então, assim, tudo menos, né? O impacto disso na vida das pessoas, do adoecido e da família é muito menor, do sistema também. Então, assim, é o câncer que mais mata mulheres, esses dados precisam ser lembrados. Ele fica atrás do câncer de pele, não melanoma, aquele CBC que a gente tira e tudo bem, que não costuma matar. Então, ele é o segundo que mais acomete, é o que mais mata, tá? E aí vem a mamografia. Eu tenho que falar de diagnóstico precoce. Todas as vezes que a gente fala de diagnóstico precoce, a gente tem que falar da mamografia. O que é diagnóstico precoce? É você, ouça bem isso, diagnosticar a lesão antes dela estar sintomática. Então, não é você já pegá-la com sintomas. Estou sentindo um caroço, é você pegá-la numa fase em que ela ainda é subclínica. Tá oculto ali, né? Ele ainda está... E, para isso, você precisa estar no médico e precisa estar fazendo seus exames de prevenção. Sim. Tá? Então, o autoexame é importante? Muito. Mas ele substitui os exames de rotina? Não. Não substitui. Tá? E aí, veja, a mamografia, ela deve ser feita a partir dos... Aí a gente vai ter que também individualizar casos. Entendi. Eu vou falar de um modo geral. Ela deve ser feita a partir dos 40 anos, anualmente. Entendi. Isso é o que a Sociedade de Oncologia Brasileira de Oncologia, de Cirurgia Oncológica, de Mastologia, a americana, preconiza. Se você vai para a SUS, né? Se você vai para as orientações SUS, você vai ouvir falar em 50 anos, a cada 2 anos, mas não é o que as nossas sociedades recomendam, tá? Sim. 50 anos a cada 2 anos aumenta o acesso, né? Porque se a gente tem pouco mamógrafo e eu boto a cada 2 anos, 50 anos, eu oportunizo para mais pessoas do que se eu botar 40 anual, entende? Agora, dentro dessa pergunta já da idade que você acabou de responder, eu vou fazer outra pergunta. Se dentro da família alguém tem um histórico de câncer de mama, aí... Isso muda. Isso muda, né? Por isso que tem que ser individualizado. Exatamente. Eu ia chegar aí. Então, veja, a mamografia é 40 anos anual. Eu posso precisar fazer mamografia a partir dos 30. Depende da história familiar. Entendi. Depende se você tem uma mutação genética. O caso Angelina Jolie, né? Eu tenho uma mutação, eu tenho um estudo genético dessa família, desse paciente, que me comprova uma mutação num gene lá, BRCA1, BRCA2, BRCA1 ou 2. Essa paciente pode começar a fazer mamografia a partir dos 30 e, inclusive, ter que associar como screening, ou seja, como exame de rotina, outros exames, como ressonância nuclear magnética, que não é screening, ou seja, não é exame de rotina, mas que para essa paciente passa a ser. Pode ser que precise. E aí eu tenho que lembrar também que, assim, a gente está falando de câncer de mama, mas não existem as outras doenças da mama que a gente falou aqui no começo. Sim. Então, qual é a idade para eu ir ao médico? A gente tem muita paciente jovem, de 18, 20, 17, 20, que tem nódulo mamário, que precisa ser acompanhado, que precisa do exame físico do mastologista, que precisa de um ultrassom. Entendi. Então, qual é a idade? O que eu falo sempre é assim, olha, começou a ter vida sexual ativa, anticoncepcional, virou adulto, vai é o uma momento. vez por ano, e aí o médico vai ver se precisa mamografia, ultrassom, se nada, se só te examina, se só te orienta. Porque a gente tem casos de fibroadenomas juvenis. Às vezes um nódulo benigno, mas de 4 centímetros, 5 centímetros, que inclusive é cirúrgico. E essa paciente não pode estar em casa sem ser vista. Não é câncer, mas é uma patologia mamária que requer cuidado e tratamento. Requer que um médico esteja vendo. Sim. Entendeu? Então, grosseiramente, é isso. Mas a mamografia, 40 anos, anual, a partir dos 40, para o geral. Os casos devem ser individualizados, porque aí existem uma gama de exceções para isso. Certo. Uma outra dúvida que eu até tinha preparado essa pergunta antes e você falou no início. A gente não vê muito se falar na questão do câncer de mama, na questão do homem, mas que também pode ter câncer de mama por ter o tecido mamário e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do câncer de mama também no homem. Uma coisa que eu falo sempre, olha, tudo é a tua amostra, né? Você tem a tua amostra, né? Então, veja só.
É raro? É. No meu consultório é raro? Nem tanto. Por quê? Porque a minha amostra é de pacientes. Sua especificidade. Quer dizer, as pessoas me procuram com alguma Sim. queixa. Então, Aham. na minha vida, não é tão difícil ver. É raro. Ele é 1% dos casos de câncer, certo? Se você for para a literatura médica, ele vai falar que câncer de mama no homem é 1% dos casos. 1% de 100 é pouco. 1% de 70 mil casos diagnosticados não é tão pouco. Concorda? Então, não pensem assim, é raríssimo e a gente não vê. Vê sim. Todo mastologista tem câncer de mama no consultório. Todo mastologista tem. Agora, é bem menos do que mulher, sim. O homem, ele não tem a obrigatoriedade, até hoje a literatura não recomenda que ele faça exames de rotina mamários. Entendi. Então, ele não precisa estar lá uma vez por ano fazendo. Ele vai se queixa, se houver queixa. Então, o homem precisa se observar, todo mundo precisa se observar. Uma coisa que eu falo sempre para paciente minha, para os pacientes. A gente vive numa vida louca, de correria. A gente está tomando banho, mas a nossa cabeça não está no banho, tá? No que eu vou fazer quando sair do banho. Sim. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ver o menino, eu estou tomando banho aqui, meu Deus, o relógio. Eu tenho que... Você não está nem prestando atenção no teu corpo. Nem no teu próprio corpo. Então, não é incomum chegar paciente que eu olho assim e digo, tem uma lesão aqui. A senhora já tinha visto? Não. Eu disse, me dê sua mão aqui, coloca a mão aqui. Você não tinha percebido isso? Não. Por quê? Porque você não está mais se olhando. Tá entendendo? A gente não está mais se olhando. Tá vivendo no então, automático. o homem também precisa se observar. Palpar, olhar, prestar atenção, ver no espelho. Sentiu qualquer coisa diferente, sentiu que cresceu, que aumentou, palpou um nódulo, uma ferida no mamilo que não cicatriza, tem que procurar um mastologista, tá? A gente tem umas perguntinhas, né? A gente abriu a caixinha de perguntas ontem lá, aí o pessoal mandou. É bom que eu não recebi nenhuma dessas perguntas, nem para me preparar, tudo gente. segredo, Eu o pessoal mandou. adoro esse pessoal. A gente falou de exame e tal, aí tinha assim, uma pergunta que é como fazer o autoexame. Tá. O autoexame, a gente deve fazer sempre a mão da mama vai para a cabeça. Por quê? Porque eu espalho a mama, tá? No que eu faço isso, eu consigo espalhar mais o tecido. Então, a mão que palpa é sempre a contralateral à da mama. Se eu quero pegar na minha mama esquerda, eu palpo com a direita e vice-versa. Você deve primeiro fazer, em frente ao espelho, observar a sua mama. Levanta os braços, vê se quando você levanta o braço, se há uma retração de pele, se há uma retração de mamilo. Olhe no espelho se tem uma vermelhidão, se tem um espessamento da pele. Olhe para a sua roupa, se ela está saindo suja. É o que eu falei, não aperta. Mas eu tirei a blusa, botei lá para lavar. Não, eu olhei, eita, tem uma coisa suja aqui. Então, essa inspeção no espelho é importante. Aí depois você vai... Esse autoconhecimento, né? Isso, aí depois vai fazer embaixo do chuveiro com a mão ensaboada, não é com a água ligada, mas a mão ensaboada, porque a mão ajuda, o sabão ajuda a deslizar. O movimento é mais ou menos de como se você estivesse tocando piano. Nem pode ser leve demais, nem pressionar demais. É uma coisa média mesmo, assim. Você vai com o dedo, normalmente a gente orienta sentido horário, para você ter certeza que varreu a mama toda, que você não esqueceu nenhuma parte. Aí você vai ali, do começo até o final, né, até onde termina a mama, passando o dedo e observando. Faz isso ensaboada, em pé, já fez a inspeção no espelho e depois você faz isso deitada. Porque quando você deita, a mama também espalha, né? Aí bota a mãozinha na cabeça, faz de novo e vai até a axila, tá? Então, sinais de alerta. Tem essa pergunta ou não? Não, mas fique à vontade para... Sinais de alerta. O que você vai ver no exame físico que alerta? Vermelhidão, espessamento da pele, que a gente chama pele em casca de laranja. Feridas no mamilo que não cicatrizam. A gente pode estar diante de um câncer menos comum, que é o Paget. Descarga papilar, né, que é a saída de secreção, principalmente se essa secreção é sanguinolenta ou transparente, como se fosse água. Aquela secreção mais verdinha, amarelinha, leitosa, elas tendem a ser mais benignas, mas também precisam ser avaliadas. Nódulos, né, que você palpe, assimetria. Eu estou vendo que a minha mama... Toda mulher tem a mama um pouco assimétrica, uma um pouco maior que a outra. Mas se eu percebo que essa diferença se acentuou, também é uma coisa para a gente estar indo para o mastologista. Entendi. Tá? Uma outra pergunta que teve aqui é como interpretar as fisgadas na mama? O que é dor comum e o que é dor para me preocupar?
Então, dor mamária, eu falei no começo, é uma das principais queixas de consultório. Dor em fisgada tende a ser comum. Eu não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, mas, assim, tende a ser comum. Principalmente no período pré-menstrual, porque aí é a questão hormonal. A nossa mama, ela tem receptores para estrógeno, progesterona, receptores hormonais. Quando a gente está ali pertinho de menstruar, a gente chama isso de dor mamária cíclica, normalmente essa mama vai doer. Eu falo para as minhas pacientes, olha, dor na mama é igual a cólica. Não, você não vai ouvir uma mulher dizer assim, eu não sei o que é uma cólica, eu nunca senti na vida. Não existe. Tem umas que vai para a cama de dor, que vai ficar tomando remédio, não consegue fazer nada, tem que tomar anti-inflamatório, né? Enfim. E tem aquela que tem uma cólicazinha enjoada, porque tá... Então, assim, perto de menstruar, é muito incomum que a mulher não sinta nada. Ela vai sentir um desconforto, uma fisgada, normalmente é rápida e para. Agora, para a gente distinguir do que é comum do que é incomum, precisa pelo menos o exame físico, né? Porque às vezes também a gente vê que essa dor está associada a outras coisas. Aí a gente precisa realmente que a paciente vá ao médico. Outra pergunta que a gente teve foi uma chamou bastante a atenção da gente. Minha sogra fez uma retirada de um tumor, bem no início, câncer de mama, e está fazendo quimioterapia. Mesmo assim, o médico indicou para ela fazer exercício físico, como a caminhada, por exemplo. Isso quando ela estivesse se sentindo bem. Realmente, o exercício ajuda na recuperação da quimioterapia? Tudo. Exercício físico ajuda. Água. Tudo. Água ajuda em quê? Em tudo. Exercício físico em tudo. A gente meio que já tinha respondido essa pergunta aqui internamente. Mas já que a pergunta foi direcionada para ela, né? Água. A gente tem que beber água. A gente faz essa resposta interdisciplinar aqui, né? Isso, mas é exatamente isso. Veja, outra coisa que caiu, se desmistificou. Tá fazendo quimioterapia, não pode fazer esforço, né? Porque o problema é que a atividade física está associada com esforço. No pain, no gain. É um esforço. Você não sai de lá. Mas dói. Sim, mas dói mesmo, né? O músculo cansa, dói. Uhum. Então, não posso fazer esforço. Não é isso. Pelo contrário, você está fazendo quimioterapia, você está autorizado a fazer qualquer atividade física que não te extenue. E aí vem novamente a individualização. O que eu falo para a paciente? Bem recente, essa paciente é minha ainda. Ela é jovem e ela corria maratona. Tá? Ela é bem jovem e corria maratona. E era professora de yoga. Ela é professora de yoga. E, assim, das melhores. Ela faz posições que você faz, nossa. Então, ela estava acostumada a correr, gente, maratona. O dia a dia dela de treinamento era meia maratona. 21 quilômetros ela corria tranquilo. Ela começou químio e ela começou a dizer, eu posso continuar, eu preciso correr. Porque aí vem a questão psicológica, vem tudo isso, né? O adoecer passa por uma questão psicológica. Exato. E quem faz muita atividade física sabe que quando para, fica mais estressado, né? Certeza. Aí eu preciso correr. Corra. Quanto você aguentar? Dentro da possibilidade. É claro que ela, mesmo em quimioterapia, porque aí vem os efeitos colaterais da químio, que são meio limitadores. Você vai ter náusea, você vai ter vômito, você vai ter uma fraqueza mesmo, assim, uma astenia, né? Que a gente chama uma indisposição. Você vai respeitar o limite do seu corpo. Normalmente, o nosso corpo sinaliza. Não é assim. Eu não estou fazendo atividade física e eu comecei uma hipertensão. Teu corpo está sinalizando que ele não vai bem. Eu estou muito estressada, meu cabelo começou a cair, eu comecei a fazer... Teu corpo está sinalizando que você precisa fazer alguma coisa por você. Então, o nosso corpo, ele costuma sinalizar. Eu disse a ela, você vai... Eu e o oncologista, né? Porque aí é um trabalho multidisciplinar. Você vai no limite de que... Agora, o que não é legal? Eu corria 21. Eu não aceito não correr 21. E aí a pessoa dá o que não tem para correr os mesmos 21. Isso não pode. Mas está confortável? Está de boa? Dentro do limite, aquele desconforto do exercício físico mesmo, assim? Um cansaço, um suor? Faz. Mantém. E essa menina, ela corria em quimioterapia muito mais do que eu consigo correr no meu dia a dia. Né? Assim, muito mais. Né? Ela fazia 10, 12... Ela não corria mais 21, mas ela fazia 10, 12, 15, às vezes 2, 3 vezes por semana. Eu não faço isso, entendeu? Então, é realmente, assim, super indicado que mesmo em químio... Isso responde a algumas perguntas que tiveram sim, aqui. Desculpa, eu só acrescentar uma coisa que eu acho bem importante. Inclusive porque o processo de quimioterapia costuma estar associado a um ganhozinho de peso,
por causa dos corticoides, né? Você usa muito corticoide. E tudo que a gente não quer é que a paciente ganhe peso. Por quê? Porque ela piora a qualidade de vida, a qualidade de sono e porque aumenta o risco de recidiva, de metástase, questão da em tudo. gordura, né? Então, a gente, às vezes, mesmo aquela paciente que nunca treinou, Recomendo. nesse momento a gente diz, olha, vamos começar. Quando ela vem para mim, eu digo, olha, vai fazer cirurgia, vai tudo. Vai parar no momento da cirurgia, mas vamos começar. Vai pelo menos fazer uma caminhada. Exato. Então, Entendeu? galera, vê, quem não treina ainda, treine. E quem está em tratamento, procure orientação para treinar. É isso aí. Esse é o recado. Uma outra pergunta que teve aqui, que já é um pouco mais técnica, assim, não é tanto em relação ao exercício, é tipo, como é feita a biópsia? A biópsia, existem várias formas de se fazer a biópsia. Vamos lá. Se você tem um nódulo que você descobriu no exame de imagem, mamografia, ultrassom, e que ele não é palpável, ou seja, a gente põe a mão e não sente ele. Aí você vai precisar guiar essa biópsia. O que é guiar? Vou precisar ou da mamografia ou do ultrassom. Depende. Se esse nódulo é visto por ultrassom, a gente prioriza o ultrassom, que é mais fácil. Guiar por mamografia é mais desconfortável, vamos dizer assim, a posição. Mas aí você vai botar a mama lá, ou no ultrassom ou na mamografia, vai identificar o nódulo e vai vir com uma agulha. É uma pistolinha, tá? Essa pistolinha tem uma agulha na ponta que ela faz um avanço. Então, a doutora, que não é a mastologista, eu recebo muito essa pergunta no consultório. A doutora faz biópsia? Veja, normalmente quem faz a biópsia é o médico da imagem, o radiologista. E são as clínicas de imagem, clínicas que fazem mamografia, ressonância, ultrassom, tomografia, é que fazem a biópsia. O masto pode fazer, existem colegas que têm treinamento para fazer, mas normalmente a gente, mesmo sabendo fazer, não associa isso ao nosso consultório. Entendi. Só em casos muito específicos que a gente precisa, né? Normalmente a gente encaminha para o radiologista. E aí ele vai lá, vai guiar, vai vir com vai fazer uma anestesia local. Isso não é feito no ambiente hospitalar nem de bloco cirúrgico. Você deita como se fosse fazer um ultrassom, a doutora dá uma anestesia local, injeta lá, dá uma furadinha, injeta o anestésico, vem com essa pistolinha, mira no nódulo e pistola. No que ela faz? Teco, a agulhazinha vai lá dentro do nódulo, tira um pedacinho. Entendi. A doutora coleta entre 5, 7, normalmente entre 4 e 7 pedacinhos, coloca num potinho com formol, e esse potinho vai para um outro médico que se chama patologista, é uma outra especialidade, que é quem vai olhar esse pedaço no microscópio e dar a biópsia propriamente dita. Então, a biópsia, ela passa por dois momentos. trabalho multidisciplinar, O da né? coleta e o da análise. Entendi. O da coleta, normalmente, é o radiologista quem faz, e a análise, o patologista, que vai laudar para a gente o que é que veio. Sim. Mas existe a biópsia excisional ou incisional. O que é isso? É uma mama que está lá toda ulcerada, toda estourada, estourando na pele, ferida mesmo, que a gente acha que é câncer. O mastologista pode chegar lá, cortar um pedaço disso. A gente chama disso de biópsia incisional, né? Você corta, costura aquilo, pega aquele pedaço, e também fazendo anestesia, obviamente, bota no potinho e manda para o laboratório. E a excisional é quando eu tiro a lesão inteira e não um pedaço dela e mando ela toda para biópsia cirurgicamente. Botei no bloco, abri, tirei aquilo, botei no pote e mandei para biópsia. Mas as de mama, a grande maioria, vão ser feitas, como eu falei primeiro, guiadas por ultrassom ou mamografia no radiologista. Tá? Massa. Mais algumas? Não, eu acho que dentro das perguntas que a gente fez, Foi, do acho que a que gente foi veio tudo. conversando, muita coisa era a relação de tipo, o exercício contribui para quem tem o Sem dúvida. câncer, para não ter, muita coisa era muito disso. Foi o que a gente Eu não expôs tenho aqui. qualquer conflito de interesse aqui, gente. Eu não sou dona de academia. Não estou recebendo para falar isso, assim. Não é porque eu estou num podcast de pessoas da área de educação física, de exercício. Mas, assim, isso é ciência, não sou eu que estou falando, né? A literatura Ciência mostra isso. atualizada. Exatamente. Isso aí eu estou falando pela voz dos trabalhos científicos e de tudo que a medicina vem provando aí. Perfeito, doutora. Então, Eu agradeço demais a conversa que a gente teve. Eu que agradeço. a gente Essa troca de conhecimento aí, muito massa. E hoje- acho que a gente falou bastante aí, foi muito interessante nossa conversa, deixou muita coisa para outras conversas também, né, que a gente pode Trazer vir a os ter profissionais, futuramente, né? Com certeza. Doutora, os meninos também já agradeceram. Eu também vou fazer minha parte, agradecer também. Muito obrigado. A gente Deixa- aprendeu muito aqui Com hoje. certeza.
Agregou tendo demais. essa conversa. Eu só queria que finalizasse toda essa conversa, a senhora deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, que toque lá no coração dessas pessoas, que seja É isso. Gente, veja, eu queria agradecer a vocês todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para a gente é muito importante esses momentos. Isso faz parte do processo, né? É o que eu falei com vocês aqui quando a gente ainda estava no backstage. Educar é parte da prevenção. A gente precisa sinalizar, educar. E vocês estão amplificando a minha voz, né? Esse movimento é muito legal, vocês estão de parabéns. Então, se a gente tem ali 10 mil pessoas vendo, 20 mil, 2 mil, 3 mil, quem estiver vendo, em algum momento vai ser tocado por isso, e isso pode mudar vidas. Exato. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui tem um propósito, que é mudar vidas, é ajudar pessoas. E por isso vocês podem contar comigo sempre que eu puder atender, né, dentro dessa agenda doida aí. Primeiro treino, viu? E eu queria falar para você que está em casa, o teu corpo é o teu instrumento de tudo. Você vai viver a relação com o seu filho, você vai gozar, sentir prazer, gozar no sentido mais geral, de prazer, de tudo. Você vai trabalhar usando o seu corpo. Então, o teu corpo é teu instrumento de vida. Você precisa cuidar do seu corpo. A gente cuida de tudo, menos dele. A gente cuida da vida, esquecendo que, para isso, a gente precisa cuidar do instrumento com o qual nós nos relacionamos com a vida. Teu corpo é teu abrigo, cuide bem dele, toque-se, cuide-se, ame-se. E, claro, não deixe de fazer esses exames de rotina, procure um médico. Queria só fazer um merchan aqui no final, se vocês quiserem me encontrar. Com certeza. Eu atendo em vários lugares, como eu falei, eu tenho um consultório também no Shopping Recife, no Medical, ali perto no andar de baixo, tá? Eu tenho o meu @, que é DRA, de doutora, .Vanessa Leal. Perfeito. Então, quem quiser, vai lá, segue lá. A gente faz videozinho instruindo, eu respondo direct, você sabe disso. E lá tem uns endereços de atendimento também. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode perguntar que a gente responde, tá bom? Perfeito, Valeu, com certeza. galera. Qual é o nome da clínica mesmo lá no shopping? Medical Center, tá? Medical. E o @ é DRA.Vanessa com V normal, Leal. Doutora Leal, Vanessa Leal. L-E-A-L. A gente vai deixar lá No Instagram. na descrição, Instagram deixar tudo lá. Deixa tudo, arroba Deixar um agradecimento aí, doutora, muito obrigado pela presença. Obrigado também ao pessoal que está assistindo. Obrigado aí à galera do estúdio aí também, né, que a gente está aqui. Hoje a gente tá de estúdio novo aí, que aconteceu alguma coisa que a gente teve que gravar lá. Então, por Parte aqui principal, hoje. agradecer a galera da Recreative Lab, que sempre dá essa moral Tá aí sempre pra gente. fortalecendo. Agradecer a cada um de vocês aí, né? Pedir aí para seguir o nosso Instagram, se inscrever lá no canal do YouTube, no Spotify também, dar aquele legalzinho lá, compartilhar, mandar pra galera, mandar pros amigos, que isso fortalece muito a gente aí, é disseminar a informação, né? Disseminar a saúde aí de forma integrada para todo mundo. Acho que é isso, né? É isso. Isso aí, Valeu. tamo junto. Tchau, tchau, Valeu, gente. galera. Valeu. Nós.